Ai meu Deus! Além de ser a reação de uma fã da Beyoncé ao descobrir que ela está grávida, ou a minha reação a perceber que estou com muitas espinhas, essa expressão também é usada para algumas coisas um pouco mais impressionantes. É também um grande vício de linguagem de muitos ateus por aí. Mas hoje eu vou falar sobre outra coisa que também corresponde a este nome, uma partícula. E não é o bóson de Higgs ou uma partícula como quarks ou leptons. É literalmente uma partícula que foi detectada em 1991 por um detector de raios cósmicos no Utah, Estados Unidos. Eu não estou fazendo esse vídeo por causa de uma simples mera partícula. E ela não se chamaria Ai meu Deus por qualquer motivo. Se tem um bicho que é difícil de se impressionar nesse mundo, são os cientistas. E se eles deram este nome a essa partícula, é porque tem algo realmente de muito impressionante nela. Essa partícula, que era um próton, tinha uma quantidade de energia até então considerada impossível. E, ainda mais por curiosidade, viajava a uma velocidade acima da velocidade da luz. O quê? Albert Einstein estava errado. Não, amigo, vai com calma, ok? Einstein disse que nada pode viajar através do espaço, esse através é uma coisa muito importante, mas, enfim, através do espaço a uma velocidade maior do que c, a velocidade da luz no vácuo. Esse c que é o que corresponde a mais ou menos, um pouco menos ali que 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Portanto, quando este próton estava no vácuo, ele estava viajando, eu vou ler aqui, certo? A uma velocidade que é 99,9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 99,51% de c, a velocidade da luz no vácuo. Para você ter uma noção de quão próximo isso é da velocidade da luz, se este próton tivesse apostando a corrida, um racha ali contra um fóton, demorariam 215 mil anos para o fóton alcançar a liderança por 1 centímetro. Porém, quando este próton chega à atmosfera terrestre, que é um meio diferente do vácuo, em que a velocidade da luz é menor por causa das interações entre o fóton e as partículas ali do ar, o próton está com toda aquela velocidade ainda. Então ele está mais rápido que a luz, naquele meio. Então você deve estar imaginando agora, peraí, se quando algo ultrapassa a velocidade do som, ele quebra aquela barreirinha lá e produz aquele som ensurdecedor, quando a gente quebra a velocidade da luz, a barreira da luz, tem que acontecer alguma coisa, né? Exatamente, meu jovem, ocorre um efeito que nós chamamos de efeito Cherenkov, que ocorre a emissão da radiação Cherenkov, ou seja, fótons. É como se fosse uma onda de choque óptica. A maioria desses fótons emitidos se encontra na faixa do ultravioleta. Porém, existem alguns que são emitidos ali na faixa do espectro visível. E é por causa dessa radiação que você via, quando você via os Simpsons, e você via o Homer lá brincando com aqueles bastões de material radioativo, eles brilhavam. Talvez também essa tenha sido uma cena semelhante ocorrida em Goiânia há algumas décadas atrás. Pois é, esse brilho que ocorre desses materiais radioativos, eles são decorrentes da radiação Cherenkov. A partícula, ai meu Deus, foi portanto um raio cósmico. Legal esse nome, né? Mas cuidado, calma. Só porque ele tem nome de raio, não quer dizer que é tipo luz, fótons, né? Você já sabe que ele é um próton, então fique de olho aí nesse nome que é meio tricky. Raios cósmicos são coisas muito comuns por aqui. Alguns raios com energia com ordem de grandeza das produzidas lá no LHC, o grande colisor de hadrons, aquela máquina gigantesca de 27 km de circunferência que os caras usam para acelerar hadrons, geralmente prótons, né? E depois colidi-los. Com a maior energia que for possível para eles, esses atingem aproximadamente 1000 vezes a Terra. Isso por cada quilômetro quadrado, por cada segundo. Então é uma coisa bem frequente. Porém, a partícula, ai meu Deus, não era tão ordinária assim. Enquanto prótons lá no LHC chegam a atingir energias próximas de 7 teraelectronvolts, que já é algo bem assustador, né? Sendo a colisão entre dois deles acelerados lá, liberando o dobro disso, né? 14.
A partícula, ai meu Deus, sozinha possuía humildes 300 milhões de teraelectronvolts. Muito mais do que o monstrinho do LHC consegue fazer. Velho, isso são aproximadamente 50 joules. Pra você ter noção de quão grande é essa energia, é como se eu pegasse uma bola de beisebol e jogasse na sua cara a aproximadamente 100 km por hora. É mole? Ai. Bem, acho que você não estaria vivo para responder esta pergunta. Principalmente porque essas bolas de beisebol, não sei se você nunca teve a oportunidade de testar, são duras feito pedra. Se liga só aqui, eu vou mostrar aqui, ó. Isso aqui sou eu batendo na minha cabeça, ó. Isso aqui sou eu batendo na mesa. Isso aqui sou ela batendo no quadro. Ok, mesmo seu cérebro agora tendo sido dividido em umas 4 partes, tente imaginar toda esta energia confinada dentro, fica aqui, de um próton. Essa bola tem alguns centímetros de diâmetro, portanto algo na ordem de 10 a menos 2 metros. Porém, o diâmetro de um próton é algo na ordem de femtômetros, ou seja, 10 a menos 15 metros. E na verdade não chega nem a 1 femtômetro, é 0,87, alguma coisa aí. Porém, felizmente para nós, infelizmente para nossa curiosidade, raios cósmicos dessa magnitude de energia são muito raros. Cerca de apenas 1 por quilômetro quadrado por milênio. Então infelizmente deve demorar para detectarmos outro desses. Já detectamos outros semelhantes, mas nenhum com energia, com tanta energia quanto foi a partícula. Ai meu Deus! Mas para aumentar as esperanças, é para isso que temos o Observatório Pierre Auger na Argentina, que cobre uma área de 3.000 km². Portanto, raios cósmicos são a maior prova de que o universo quer a qualquer custo que você morra. Não importa para onde você tentar fugir, não importa para onde você for, eles vão estar lá para te matar. Inclusive, quem trabalha com aviação está muito mais exposto à radiação ionizante do que nós aqui embaixo. Falando em quem está lá em cima, astronautas já reportaram alguns flashes na visão deles. Isso talvez possa ser raios cósmicos penetrando e passando pelo humor aquoso dos olhos deles, ou talvez pelo nervo óptico deles. Que assustador. Eles também têm que ficar sempre de olho no comportamento do Sol, porque se por acaso houver uma tempestade solar, eles têm que buscar um abrigo blindado o mais rápido possível. Caso contrário, o alto nível, a alta frequência de raios cósmicos, sem dúvida vai causar prejuízos significativos para a saúde deles. Por outro lado, se o universo faz de tudo para matar a gente, a Terra faz de tudo para nos proteger. Gente, o nosso campo magnético, a camada de ozônio e a nossa atmosfera agem como um escudo para nos proteger de todas essas ameaças cósmicas. E é por isso que nós devemos cuidar, preservar o nosso planeta. E é por isso também que nós estamos vivos aqui. Mas mesmo com toda essa proteção, eles ainda assim nos afetam e também afetam os nossos amiguinhos aparelhos eletrônicos. Quando a partícula dessas entra na atmosfera terrestre, ela passa a colidir altamente com todas aquelas outras que estão ali no ar, formando esse chuveirinho de partículas carregadas que vocês estão vendo, causando uma fluorescência no ar. E assim os raios perdem energia e velocidade. E falando nesse brilho aí, é esse brilho que é detectado pelos detectores de raios cósmicos. Para a curiosidade de vocês, é graças à interação entre esses raios cósmicos e a atmosfera terrestre que ocorrem as lindas, magníficas, belas, grandiosas auroras boreais e auroras austrais. Ok, mas isso não é tudo. Lembra que eu disse que essa partícula tinha uma quantidade de energia até então considerada impossível? Pois bem, para que essas partículas cheguem aqui com toda essa energia, é necessário que elas tenham vindo de algum lugar próximo, ou seja, de algum lugar a mais ou menos, no máximo ali 160 milhões de anos-luz. Super próximo, né? Bem ali na esquina, né? Pois é, mas em termos astronômicos isso é próximo. Afinal, mais longe que isso, e a partícula interagiria com muitos fótons ali da radiação cósmica de fundo lá do início do nosso universo, e assim perderia muita energia e velocidade. Pois bem, esse é o limite
Grayson-Zatzpin Kuzmin. Pois bem, esse é o limite Grayson-Zatzpin Kuzmin. Pois bem, esse é o limite Grayson-Zatzpin Kuzmin, o limite GZK. Ele foi construído através das condições mais extremas possíveis que os astrofísicos conseguiram imaginar. E ele era de 8 joules. Condições essas que poderiam, sei lá, ser supernovas, coisas causadas por buraco negro supermassivo, sei lá, mano. As coisas mais extremas vindas da imaginação de um astrofísico. E mesmo assim, eles só chegaram a 8 joules. A nossa partícula do ai meu Deus tinha 50 joules de energia, não é mesmo? Pois é, e tem mais um probleminha. Essas partículas aparentam ter vindo do nada. Mas a gente tem algumas pistas. Por algum motivo, essas partículas parecem ter vindo da direção da constelação de Ursa Maior. Só que nós não conhecemos nada por lá que possa gerar essas partículas com tamanha energia. E agora? Será que é um objeto astronômico que nós nunca antes vimos? Ou será que é uma força da natureza que nunca antes detectamos? Ou será que são alienígenas sádicos que estão atirando na gente e sorrindo na nossa cara com o nosso desespero? Bem, depois voltamos a esse assunto, porque você já pensou em uma maneira revolucionária da gente detectar essas partículas super, ultra, mega energéticas de uma maneira mais frequente do que nunca? Imagina só, se cada um de nós carregássemos um detector de raios cósmicos em nossos bolsos, no nosso dia a dia, e somando com todas as outras pessoas do mundo, formar uma rede de detectores de raios cósmicos que poderia detectar raios dessa energia todo santo dia? Pois é exatamente isso que você faz todos os dias. Sabia que a câmera do seu celular poderia servir de um detector de raios cósmicos na hora que você não estiver usando, para construir uma rede global de detectores de raios cósmicos? Pois fica a dica aí. Outra coisa super legal que nós podemos tirar desse assunto é a relação com a relatividade de Einstein. Como a partícula, ai meu Deus, viajava a uma velocidade maior do que a nossa aqui, então ela experiencia o tempo mais devagar. Ou seja, no referencial dela, o tempo passa mais devagar. Para ser mais exato, para a partícula ai meu Deus, o tempo passava, com relação ao referencial em repouso, 300 bilhões de vezes mais lentamente. Isso significa que se a partícula ai meu Deus viajasse de Alpha Centauri, que é o sistema estelar mais próximo do nosso sistema solar, até aqui, que fica a 4,36 anos-luz de distância, imagina só, aliás, adivinha só quanto tempo no referencial dela ela experienciaria. Vamos lá, tempo 5 segundos. Pode falar. E aí? A resposta é 0,43 milissegundos, ou seja, 430 microsegundos. Pois é, quase nada. Mas isso é do sistema estelar mais próximo até aqui. Mas e se fosse do núcleo da galáxia até aqui? O núcleo da galáxia fica a mais ou menos 32 mil anos-luz daqui. Quanto tempo você acha que a partícula, ai meu Deus, experienciaria, hein? Vamos lá. 3,2 segundos. Mas isso é aqui dentro da galáxia. Eu quero saber como é que seria se fosse de outra galáxia. Tudo bem, parceiro? Então, e se a partícula viesse de Andrômeda, certo? A galáxia mais próxima da Via Láctea, que mesmo assim ainda fica a 2.180.000 anos-luz daqui. Quanto tempo você acha que a partícula, ai meu Deus, experienciaria, hein? Eu sei que você não vai adivinhar, tá? 3 minutos e meio. Portanto, o tempo que você experiencia para fazer um miojo já é mais do que o suficiente para a partícula, ai meu Deus, experienciar para vir de Andrômeda até aqui. Mas esse é o tempo que ela experienciou. Mas pra gente que ficou esperando aqui, ou pelo menos para as formas de vida que ficaram esperando aqui, se passaram os 2.180.000 anos, certo? Só ela que experimentou esse tempo.
Complicado, né? Pois bem, a relatividade tem o dom de desafiar as nossas mentes, mas ela é real, gente. Isso já foi comprovado incansavelmente. E, bem, quanto mais rápido uma partícula se locomove, mais lentamente o tempo passa. E esse é um dos motivos de que nada pode viajar mais rápido do que a velocidade da luz no vácuo. Afinal, quando você chega a essa velocidade, você simplesmente não experiencia mais o tempo. Ou seja, fótons não experienciam o tempo. Que louco, né? Ah, mas claro, isso eu estou considerando que a velocidade dela é constante, certo? Porque eu ainda estou aqui na relatividade especial. Se fosse relatividade geral, aí a matemática seria um pouco mais cabeluda. Até porque eu teria que considerar, talvez, a interação lá com as partículas da radiação cósmica de fundo, desacelerando a partícula, enfim, foda-se. Vamos simplificar esse negócio aqui. Ok, a este ponto, depois de tanta enrolação, você deve estar, se você for que nem eu, né, se contorcendo porque você não acha nenhuma explicação plausível de onde estão vindo essas partículas super, ultra, mega energéticas. Porém, eu tenho uma hipótese para você. Tudo bem, eu te mostrei que essas partículas, segundo aonde, sei lá, nossos instrumentos conseguem detectar, elas vêm lá de Ursa Maior, certo? Da constelação de Ursa Maior. Porém, e se, mesmo ela vindo de Ursa Maior, elas não estiverem vindo de Ursa Maior? Tá, deixa eu explicar isso melhor com uma analogia. Imagine se você estivesse numa pelada, e você é o goleiro, certo? Você é o goleiro, você tá lá no gol de boas, só que aí você começa a viajar, começa a pensar numa mina assim, ah, meu Deus, sei que lá. E aí, bem, você tá lá viajando, e aí do nada, bum, você sente um impacto assim semelhante a de uma bolada assim atrás da sua cabeça, e você cai no chão, e logo depois você recupera a consciência de mundo assim, e aí você escuta os seus coleguinhas de time proferindo aquelas palavras poéticas para você, né? Bem, então nesse momento eu acho que o seu cérebro vai interpretar o que aconteceu de uma forma ou de outra, né? Vamos lá, primeira opção. Um jogador da equipe adversária escalou a sua trave e chutou a bola de cima para baixo na sua cabeça. Opção 2. Um atacante veio, chutou a bola bateu no travessão e voltou no seu quem. Qual que você acha que foi a mais provável? Bem, claro que você acha que foi a segunda, né, animal? Bem, então, se Ursa Maior também tivesse sendo a trave? Afinal, a partícula, ai meu Deus, era um próton, assim como a maioria dos raios cósmicos. E prótons são carregados positivamente. E se lá em Ursa Maior tiver alguma coisa com um campo magnético muito forte, o que poderia acontecer? Talvez essa partícula carregada poderia ser atraída por essa coisa de campo magnético muito forte, e talvez esse corpo astronômico faça meio que um estilingue super poderoso que aumente loucamente a energia dessa partícula. Assim como nós fazemos, por exemplo, com a sonda New Horizons e a gravidade de Júpiter, né? Só que a gravidade é uma força ridiculamente fraca se comparada com a eletromagnética, né? E também, devido à monstruosidade da energia dessa partícula, também tem que ter algo muito monstro por lá para acelerar a uma velocidade tão próxima da luz, que demanda uma energia tão grande. Afinal, esse também é um dos outros motivos de que nada pode ultrapassar a velocidade da luz, porque para isso você teria que fornecer toda a energia do universo e mais um pouco para que, sei lá, uma partícula com massa chegasse na velocidade da luz, ou então qualquer coisa passasse da velocidade da luz. Isso viajando através do espaço, claro. Também existem outras explicações, outras hipóteses para esse fenômeno, mas nesse vídeo aqui eu vou ficar
abordando só essa mesmo. Mas, qualquer coisa, eu vou deixar algumas coisas para vocês lerem aí na descrição, ok? Esse é um dos grandes mistérios que o universo nos reserva aqui. Mas eu tenho uma proposta para você. Em vez de pensar em raios cósmicos, como se fossem, sei lá, aquelas balas perdidas que tem lá no Rio de Janeiro, que são uma grande ameaça para a sua vida, pense neles como mensageiros. Mensageiros que viajaram bilhões e bilhões de quilômetros pelo espaço, carregando informações sobre coisas malucas e monstruosas do espaço profundo. Coisas que nós nunca imaginaríamos. Coisas que talvez, pelo menos algumas delas, Victor Franz Hess tenha imaginado no início do século XX. Naquela época, os cientistas já tinham percebido que, à medida que a gente ia subindo no, sei lá, a altura, subindo assim na atmosfera, a radiação, o nível de radiação ionizante medido por um contador Geiger diminuía, né? Mas o mais alto que os cientistas da época, os curiosos da época, tinham ido, tinha sido mais ou menos na altura da Torre Eiffel. E bem, até aquela altura mais ou menos, a radiação sempre diminuía. Porém, Hess era um cara curioso. Ele decidiu pegar um contador Geiger e subir num balão para medir o nível de radiação ionizante nas alturas. Bem, inicialmente, é claro, ele observou a mesma coisa. Diminuía. Porém, com o passar do tempo e com o aumentar da altura, ele começou a perceber algo estranho. Tava aumentando, meu. Ela diminuía até certo ponto e depois começava a aumentar, cara. E ele fez a conclusão lógica. Aquilo não podia estar vindo da Terra, não podia estar vindo do solo. Portanto, era uma coisa nova, que só poderia vir do espaço. E assim, ele denominou de raios cósmicos. E assim chamamos até hoje. E ele recebeu o Prêmio Nobel da Física de 1936 por isso. Aí a importância da curiosidade das pessoas e das pesquisas de base. Talvez, se nunca ninguém tivesse perguntado sobre isso, talvez nunca saberíamos da existência disso tudo. A partícula, ai meu Deus, foi 6 vezes mais energética do que aquela prevista pelo limite GZK. Bem, por um lado, em termos astronômicos, 6 vezes não é lá aquela monstruosidade. Se bem que é bem monstro sim, mas enfim. Também existe a possibilidade de ter sido um monstruoso erro dos instrumentos. Bem, o que é bem provável, mas... bem, talvez nunca saberemos. Então é isso, monstros. Eu decidi trazer esse vídeo aqui porque eu simplesmente não achei nada no YouTube brasileiro, no YouTube em português, que falasse sobre esse assunto que é tão legal e tão maluco, intrigante, sei lá. E eu dediquei uns 3 dias aí pra montar roteiro e mais alguns aí que eu vou demorar agora pra editar, né? Pois bem, pra fazer o vídeo talvez mais completo de todo o YouTube, talvez. E olha que ele tá em português, hein? Porque, mano, eu sei que disse que eu ia tentar fazer vídeos mais curtos e mais simples pra fazer vídeos um tanto mais frequentes aqui sim, mas eu descobri recentemente que eu sou incapaz de fazer isso. Eu simplesmente não consigo fazer alguma coisa que eu julgue incompleta ou mal feita, sabe? Se eu falasse alguma besteira, falasse alguma coisa errada, mano, eu ia ficar com consciência pesada pra caralho. Então eu acho que eu sou incompatível com esses tipos de vídeo simples. Mesmo se eu errasse e corrigisse em outro, enfim. Gostaria de agradecer a todos vocês por terem assistido esse vídeo. E não se esqueça de clicar aí no joinha aí embaixo para valorizar o trabalho aí e compartilhar por onde você puder. Também não posso deixar de agradecer as minhas 2 principais inspirações ao fazer esse vídeo. A primeira é o que eu considero o melhor canal de ciência do YouTube, que é o PBS Space Time, recomendadíssimo para todos vocês que sabem falar inglês. E o outro agradecimento é a este livrinho aqui, We Have No Idea. Os autores desse livro aqui são o George Cam e o Daniel Whiteson, certo? Ele fala sobre
as mais intrigantes perguntas não respondidas ainda sobre o universo. E também agradecer o professor John Araújo que me deu o livro, né? Então, é isso por hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Fiquem atentos aí, eu prometo que eu ainda lanço outro vídeo ainda nesse século, beleza? Grande abraço aí, eu fico por aqui. Valeu, falou!